aí, galera, sensacional? Pessoal, estamos de volta aqui para falarmos ainda sobre os tipos de sujeito. Na aula anterior, nós vimos os sujeitos chamados de sujeitos determinados. São 3 sujeitos determinados: o simples, o composto e o chamado sujeito oculto. Existe ainda um sujeito denominado de sujeito indeterminado e ainda um quinto tipo, que é o chamado sujeito inexistente, totalizando os 5 tipos de sujeito. Os 3 primeiros, o bloco dos determinados, depois o indeterminado e o inexistente. Como nós já falamos sobre os 3 primeiros, vamos falar agora sobre o chamado sujeito indeterminado. E são 3 casos de sujeito indeterminado. O primeiro é quando um verbo estiver na terceira pessoa do plural. Entretanto, você não achará o responsável pela ação praticada. Não se esqueça de que para nós encontrarmos o sujeito de uma oração, as perguntas que nós fazemos são: quem é que? Ou o que é que? Quem é que ou o que é que? De maneira que nós temos aqui, arranharam o meu carro. Qual é o verbo daqui? Arranharam. Sublinha um verbo. Quem é que arranhou? Perceba que o sujeito aqui não aparece. E como você é um cara super inteligente, deve estar pensando: Rodrigo, então ele é um sujeito oculto. Claro que não, é claro que não. E por que não? Porque está na terceira pessoa do plural. Essa deve ser a sua atenção na hora de resolver questões. Se o verbo estiver na terceira pessoa do plural, você já irá pressupor que é um sujeito indeterminado. Observe que se eu disser arranharam o meu carro, eu não sei quem foi que arranhou. Portanto, esse sujeito é chamado de sujeito indeterminado. Agora eu vou lhe ensinar um macete sensacional agora. Encaixe o pronome eles antes do verbo, porque só será sujeito indeterminado se encaixar o eles. Olha que sensacional agora. Eles arranharam o meu carro. Encaixa o eles, sim, então o sujeito será indeterminado. Primeiro caso, terceira pessoa do plural sem o responsável. Vamos para um outro exemplo. Pegaram o meu chocolate. Pega o verbo, sublinha o verbo. Quem é que pegou? Eu não sei quem é que pegou. Lembra do macete? Eles pegaram o meu chocolate. Encaixa o eles, então o sujeito é chamado de sujeito indeterminado. Eu criei esse macete de encaixar o eles porque você pode se confundir com a segunda pergunta. E perguntar assim, o que é que arranharam? O meu carro. E ficar na tentação de dizer que o meu carro é o sujeito da oração. Para você não ter essa dúvida, lembre-se de encaixar o eles. Certo? Afinal de contas, o sujeito e o predicado são os chamados termos essenciais. Então, primeiro você vai achar o sujeito. Quando eu digo, eles arranharam meu carro, eu já sei que encaixa o eles, eu já sei que o sujeito é indeterminado, eu não preciso continuar procurando um sujeito, porque eu já sei que o sujeito é indeterminado. Olha essa frase daqui. Chegaram os livros. Está na terceira pessoa do plural. Tem tudo para ser um sujeito indeterminado. Entretanto, quem é que chegou? A resposta será os livros. Então, isso aqui será um sujeito. De que tipo? Simples. O núcleo, livros. E os é adjunto adnominal. Lembra da aula passada? Rodrigo, eu não consigo diferenciar se é um sujeito ou se não é um sujeito. Encaixa o eles. Eles chegaram os livros. Dá certo? Claro que não. Então, se não dá certo, eles chegaram os livros,
o sujeito não pode ser indeterminado, porque só será indeterminado se encaixar o eles. O outro caso é quando eu tiver terceira pessoa do singular mais a partícula se. Esse sezinho aqui será um índice de indeterminação do sujeito. E eu perguntarei quem é que e o que é que, e não terei uma resposta. Observe a frase. Vive-se bem aqui. Pega o verbo. Vive-se. Quem é que vive-se? Não tem resposta. O que é que vive-se? Não tem resposta. Se não tem resposta, observe. Terceira pessoa do singular mais a partícula se. Esse se é um índice de indeterminação do sujeito. Pergunta ao verbo. Se não tiver resposta, índice de indeterminação do sujeito. Olha outra frase. Acorda-se cedo no interior. Quem é que acorda-se? Ou o que é que acorda-se? Não tem resposta. Se não tem resposta, terceira pessoa do singular mais a partícula se, sujeito determinado. E o que é que esse sezinho vai ser? Índice de indeterminação do sujeito. Muitas pessoas confundem o índice de determinação do sujeito com partícula passivadora. Para você não confundir índice de determinação do sujeito com partícula passivadora, há um grande segredo. Só é você usar as nossas velhas queridas perguntas. Quem é que? O que é que? Eu coloquei um exemplo aqui para você comparar. Vive-se uma vida louca. Pega o verbo. Vive-se. Quem é que vive-se? Não tem resposta. Mas, o que é que vive-se? A resposta é uma vida louca. Perceba que eu coloquei o mesmo verbo, é o verbo viver. Então você não precisa saber se é um verbo transitivo direto, se é um verbo transitivo indireto, se vem do grego, se vem do latim, se vem do hebraico. Simplifique as coisas. A vida é muito simples. Vive-se bem aqui. Quem é que vive-se? Não tem resposta. Se não tem resposta, o sujeito está indeterminado. Agora, vive-se uma vida louca. O que é que vive-se? Uma vida louca. Portanto, isso é o sujeito. Que tipo de sujeito é esse? Simples. O núcleo, vida, uma adjunta de nominal e louca, adjunto adnominal. Por fim, o terceiro e último caso de sujeito indeterminado. Lembra o primeiro, terceira pessoa do plural sem o responsável. O segundo, terceira pessoa do singular mais a partícula se. Mas eu pergunto, quem é que e o que é que? E não tenho resposta. O terceiro é quando o verbo estiver no infinitivo impessoal. Ou seja, toda vez que o verbo terminar na letra R. Eu coloquei aqui um exemplo. Navegar é preciso. Se eu pegar esse verbo aqui, navegar, e perguntar quem é que navega, ou perguntar o que é que navega, eu não tenho resposta. O verbo está terminando em R. O verbo está no infinitivo. Infinitivo impessoal. Portanto, o sujeito é indeterminado. São 3 casos de sujeito indeterminado que a gramática nos apresenta. Amar é bom. Observe, amar é um verbo que está no infinitivo. Quem é que ama? Eu não sei quem é que ama. O sujeito é um sujeito indeterminado. Na próxima aula, nós falaremos aqui sobre o último tipo de sujeito, o sujeito inexistente. Foi um prazer estar com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curta aqui, se inscreva no canal Português Sensacional. Um abraço e até o próximo encontro.